temperatura, no sensor de degelo, no sensor de degelo, no fusível térmico e resistência. Beleza? Uma dica para vocês fazerem o teste aí no sensor de temperatura, no sensor de degelo, né? No sensor de degelo, no fusível térmico e na resistência. O que acontece? A geladeira aqui ela tava rodando a ventoinha ali, fazendo muito barulho, tipo tava batendo no gelo, ou então a ventoinha podia também estar com problema. Só que eu fiz o teste na ventoinha ali, depois eu vou mostrar para vocês. A ventoinha tá boa. Então, aí, tá vendo? Tá rodando normal, ó, sem barulho nenhum. Ó, vou desligar, ó. Tá vendo? Não tá travando. Se tivesse travado ela já tinha parado. Então a ventoinha também tá boa. Então o problema aqui eu creio que seja... Eu vi nessa época do inverno, costuma ele criar um gelo aqui, ó, né? Nessa serpentinazinha aqui da resistência. E a ventoinha aqui é muito perto. Então começa a bater aqui, ó. Então quando começa a fazer o degelo, ele já criou gelo aqui, entendeu? Aí faz o degelo legal aqui, mas aqui ainda fica um pouquinho de gelo. Então o ideal é você desligar a geladeira, vir com o secador, mais ou menos nessa parte aqui, ó, de cima aqui, ó, da geladeira. Secador de cabelo, e dar uma... com a geladeira desligada, para você não ficar muito tempo com a geladeira desligada, senão estraga suas coisas dentro. Fez isso, desligou a geladeira, deu uma descongelada, você vai ver lá embaixo, lá na bandeja, se está caindo água lá. Se não tiver caindo água, é porque o duto também está entupido, que ali tem uma parada que sai ali atrás ali, ó, vou mostrar para vocês aqui. E aqui também é o seguinte, aí, às vezes não está fazendo degelo lá, você fez os testes lá tudo e tá tudo certinho, às vezes o problema tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tirar esses dois parafusinhos aqui da bandeja. Tem umas que é só encaixada. Esse aqui tem dois parafusos. Então, se você tirar a bandeja, tá vendo? Aí, ó, aqui dentro aqui, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui dentro tem que ter água, tá vendo? Esse compartimento aqui. Aqui não. Às vezes vocês só olham aqui, ó, vê que não tem água, não. Vocês têm que tirar ela fora e ver se aqui dentro tem água, entendeu? E aí o que acontece? Aqui, ó, tem uma tampinha aqui, ó. Ó, colocou pra baixo, ó. Vou colocar de lado aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Aqui é onde sai a água do degelo. Às vezes você pega um arame ou um pedacinho de fio e enfia aqui, ó, até lá em cima. Isso aqui vai até lá em cima, lá, ó, no congelador, que às vezes pode estar entupido. Você enfia alguma parada aqui para ver se vai sair água. Se não tiver nada entupido, entendeu? Aí você já fez os testes lá, não deu nada. Caso a sua geladeira não esteja fazendo o degelo, ou não esteja acionando o motor, não está gelando, eu vou aproveitar que aqui já está aberto e vou mostrar para vocês fazerem um teste. Coloca o multímetro no teste de continuidade e a gente já vamos testar a resistência. Esse conector aqui, ó, da resistência fica lá em cima, ó. Você tirou ele, você já vai testar tudo, ó. Tem resistência e tem dois fusíveis térmicos aqui, ó, de proteção, tá vendo? Que é para acionar e desligar aqui se fala que é o sensor de degelo, mas na verdade é um fusível térmico. Beleza? Esse aqui é o sensor de temperatura. Então nós vamos colocar aqui, ó. Se der continuidade, você pode colocar nos dois, no conector aqui, ó. Desconecta lá e coloca aqui, ó. Ah, deu continuidade, quer dizer o que, ó? Que o fusível térmico tá bom e a resistência também tá boa. Se não apitasse aqui, aí você teria que fazer individual. Ia fazer o teste nesse fusível aqui, depois nesse fusível aqui e depois na resistência. Mas como apitou, então os três já estão bons. E o teste aqui do sensor, vocês pegam um copo com água, né? Esteja com gelo. Aí eu vou colocar aqui, e coloco em 20K. Coloco o multímetro em 20K. Tá vendo, ó? Na resistência de 20K. Aí vocês vêm, descasca um pouquinho o fio ali para não ter que cortar ele, porque às vezes tá bom, não vai precisar tirar. E ver quanto que tá dando. Aí aqui ele tá dando, ó, tá vendo? 7.7 mais ou menos. Aí o que você vai fazer? Eu vou colocar o sensor ali dentro. E essa temperatura, essa resistência tem que alterar.
tá indo para 8. Ah, tá vendo? Passou para 9. Tá vendo? A resistência subindo lá. Então quer dizer o quê? Que o sensor tá bom. Então se tiver algum problema aqui, é lá embaixo na placa. Beleza? Bom, então agora eu vou fazer o teste aqui direto, ó. Só desconectar aqui, ó. Tirei a placa lá, para ver se tá mandando tensão lá para resistência. Aí esse conector aqui vocês deixam. Esse conector aqui para simular o sensor, senão não funciona. Vocês ligar fora, ou então vocês têm que ter um sensor para ligar ali. Deixou esse conector aqui ligado, ó. Só esticar, ó. Ligado. Aí aqui, ó, vocês têm aqui, ó, L e N. Aí vocês vão ligar a tensão aqui, ó, sempre na lâmpada em série, que é para evitar de dar curto. Liga aqui, ó, no L e no N. E na outra aqui você vai ter aqui, ó, no primeiro pino aqui o L, no segundo retas, que o segundo aqui é a resistência, o terceiro aqui é o compressor. Então você vai ligar uma lâmpada, né? Você liga um fio no N, que é o primeiro aqui, ó. Primeiro eu vou ligar aqui, ó, a lâmpada em série no L e no N nesse conector de cal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ligar aqui, ó, no L e no N. É o primeiro conector aqui, ó. L e N. Ali porque tinha um capacitor carregado ali. L e N, tá vendo? Agora você vai vir com a lâmpada. Se você tiver uma lâmpada só, você faz de individual. Eu, como tem duas, eu vou deixar ligado aqui, ó. Eu vou ligar o primeiro aqui no N. Aí eu vou ligar as duas lâmpadas aqui, ó. Vou ligar uma que é aqui no... O primeiro aqui que é a resistência. Caramba. Primeiro aqui que é a resistência, ó. Deixa eu ver aqui. Primeiro que é a resistência. E o segundo que é o compressor. Beleza? Então agora aqui vocês vão fazer o quê? Vocês deu para vocês entenderem aí, ó. O primeiro ali, ó. Vou ligar ali, ó. Primeiro, N. Você vai ligar uma perna de uma lâmpada. E no segundo, a resistência. E o terceiro é o compressor. Aí vocês... Se você tiver uma lâmpada só, então você vai ligar uma no N. E para ver se está mandando tensão lá para a resistência, você coloca no segundo aqui, que é o... Tá escrito reater. E o compressor é o terceiro. Mas como eu tenho duas lâmpadas, então eu já deixei ligado os dois. Quando você ligar aqui, ó, energizar na lâmpada em série, vai ter que ligar a resistência e depois compressor. Então eu vou energizar aqui, ó. Aí, energizei, vai entrar a resistência e depois o compressor. Beleza? Então vocês já tiram a dúvida de vocês aí, ó, que tá indo tensão lá para resistência. Você já mediu a resistência lá, tá boa. O sensor tá bom, beleza? Então isso é só vocês deixar aquele conector ali conectado. Que é para simular o sensor. Se não simular o sensor, não consegue fazer esse teste. Se você desconectar ela aqui, ó. Desconectar ela e fazer ela lá na bancada, não vai dar. Porque tem que simular o sensor aqui. Então vocês vêm aqui, ó. Conecta isso aqui e faz o teste. Então eu vou ver se dá para vocês entenderem aqui, ó. Vocês vão ligar aqui, ó, a energia aqui, ó, 110 ou 220. E vai ligar uma perna de uma lâmpada aqui no N. E no segundo pino aqui, ó. No primeiro pino é o N. No segundo é a resistência. E no terceiro o compressor. O quarto aqui é a lâmpada, né? E o quinto é a ventoinha, beleza?
Então se vocês quiserem fazer o teste em todos eles aqui, você faz tudo pela placa aqui, ó. Se você tiver duas lâmpadas, você liga duas. Se tiver uma só, primeiro tem que acender a resistência, depois o compressor, depois a lâmpada e a ventoinha, beleza? Então tá tudo bom. Então o que tá acontecendo aqui é que ela tá demorando fazer o degelo e foi criando gelo, e como a ventoinha é pertinho da resistência lá, então criou um gelo e a ventoinha tava batendo no gelo, beleza? Então não tem defeito nenhum, é só descongelar ela e botar para funcionar de novo.